Comecei a contar agora em só 10 minutos para você ficar sabendo das últimas notícias do Vasco. Fica aí 10 minutinhos de seu tempo, peço para você acompanhar esse vídeo até o final, que vamos trazer novidades importantes do Vascão, as últimas notícias, tudo que rolou no dia de hoje aí de notícias do Vasco. Antes eu quero agradecer já os inscritos do canal que sempre está dando moral, acompanhando meu humilde trabalho. Conto com a ajuda de todos que não é inscrito ainda. Se você não é inscrito, meu nome é Luciano Oliveira, eu trago vídeo do Vasco todos os dias para o torcedor vascaíno. A gente compartilha notícias aqui do Vascão e conto com a sua ajuda. Tô beirando ali 70 mil, ó, tô na luta, hein? Tô na luta para chegar a 70 mil inscritos. Então bora lá me dar aquela força. Eu tenho certeza que você, torcedor vascaíno, vai me ajudar se inscrevendo aqui no canal, beleza? Então vamos lá, galera. Já vou trazer as primeiras notícias do Vascão aí, né? Trazendo essa daqui, ó. Primeira notícia de hoje aí para o torcedor vascaíno, né? Que tá repercutindo bastante. Lucas Orelhano, Manuel Capasso, esse eu acho que não volta. Cauã Barros, esse provavelmente volta, né? Cria da base do Vasco. E Riquelme. Qual desses jogadores você aprovaria, né, para o Vasco na temporada 2025? Porque o Lucas Orelhano, né, a gente ficou sabendo a informação que o time lá dos Estados Unidos ainda não adquiriu a compra do jogador. Então, provavelmente, né, o Orelhano está voltando. Ele que ganhou um prêmio lá pelo aquele golaço no meio de campo. Até mostrei no vídeo de ontem, se eu não me engano, né, ele fazendo gol do meio de campo lá nos Estados Unidos. Mas tem aquilo, né? Ele saiu do Vasco, não quis ficar no Rio de Janeiro, não gostou completamente aí do Rio de Janeiro e foi emprestado para o futebol dos Estados Unidos. Vamos aguardar agora, o clube não adquiriu a compra do jogador, vamos ver aí se ele vai voltar para o Caldeirão. Quero saber sua opinião, qual desses jogadores que está aí na lista? Lucas Orelhano, Manuel Capasso, né? O Manu Capasso que deve ser comprado lá, não sei também, Cauã Barros, né, que está jogando muito bem, o Riquelme, né? Qual desses vocês aproveitaria e gostaria de ver de novo com a camisa do Vasco? Vou trazer aqui rapidamente, o Lucas Pedrosa comentou sobre a possível escalação do Vasco aí para o clássico contra o Botafogo. Vou trazer aqui rapidamente para a gente acompanhar, galera. Nada de medo, muito pelo contrário. Eu colocaria o Vasco da forma que o Rafael Paiva escalou o Vasco na última semana. Existem jogadores que... Contra o Bahia. Contra o Bahia. Existem jogadores que eu não escalaria se fosse uma situação normal, tá? Eu acho que o Emerson Rodrigues, por exemplo, ele é um jogador que é um cara que é da confiança do Rafael Paiva, mas eu não vejo ele com condições de ser titular do Vasco da Gama para os jogadores que tem no banco. Porém, o que eu quero e o que eu acho não é o que está acontecendo dentro de campo. Então você vai enfrentar um Botafogo que tem Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Thiago Almada, que tem pontas muito fortes e laterais que também sobem muito. Então o Vasco precisa de quê? De jogadores que possam recompor, não só na última linha, mas também na segunda linha. E o Emerson Rodrigues e o Puma Rodrigues são os jogadores mais adequados para fazer essa função hoje no elenco do Vasco da Gama. Manteria o Payet como camisa 10, o jogador que acabou com o jogo contra o Bahia e já tinha jogado bem contra o Cuiabá. Voltaria com o Verratti como centroavante, o Léo na zaga novamente, o Hugo Moura retornando à vaga, nesse caso do Galdames, Hugo Moura e Matheus Carvalho, e o Vasco que na minha cabeça, me parece ser o ideal para enfrentar o Botafogo. O Vasco que vai combater, um Vasco que vai marcar a pressão alta, que vai marcar a pressão pós-perda, que vai competir. Não tem como vencer o Botafogo se o Vasco não competir. É isso que eu espero. E aí, de forma geral, acreditar numa bola do Verratti, acreditar num lampejo do Payet, porque eu acho que o controle do jogo vai ser do Botafogo. Mas o Vasco tem um time que tem totais condições de ferir o Botafogo. Eles já foram embora. Não tem essa não, cara. Clássico é clássico. Não tem essa não, né? Que o Botafogo tá tá na melhor fase aí. Mas só o Vasco jogar bola, né? Negócio de competir. Tem que ir pra cima também, jogar, né? Jogo é jogado. São 11 contra 11. Então o Vasco tem que entrar, né? Com certeza aí ligado nesse clássico que dá para vencer o Botafogo. E o Vasco joga muito bem lá no Engenhão, sempre consegue um bom resultado, né, galera? Falando aí, agora vamos falar do nosso outro rival. Olha essa notícia que saiu aí. Fluminense sondando Hugo Moura. Isso mesmo, Hugo Moura, volante do Vasco, foi sondado por pessoas ligadas ao Fluminense através dos seus agentes. A sondagem foi apenas um contato inicial para entender as condições contratuais do atleta, uma vez que o rival procura um substituto. É brincadeira, né? Fluminense quer ser Vasco de qualquer jeito. Todos os jogadores do Vasco
eles querem para eles. Cano, entre outros jogadores. Vamos botar aí uma lista? Eu quero que vocês coloquem uma lista aqui embaixo de jogadores que já passaram pelo Vasco, que o Fluminense pegou para me lembrar, porque são muitos. Eu tenho certeza que você se lembra. Bota aqui embaixo que o Fluminense adora um jogador do Vasco, né? Adora, eles amam um jogador do Vasco. Tudo quanto é jogador que o Vasco tem, saiu, né, do Vasco, eles querem para eles, né? Então, o Fluminense quer ser o Vasco de tudo quanto é jeito, né, galera? O clube invejoso. Agora eu vou trazer esse daqui, ó. O ex-presidente do clube, né, que entregou o Vasco na mão da empresa 71, né? Wagner Braga postou aqui no seu Twitter. Ó, é muito difícil eu compreender e fico muito angustiado e procurar entender como é que a gente recebe 50, 60 milhões de dólares, gasta esse dinheiro, constrói uma dívida de 1 bilhão de reais. Aí cai no meu colo uma dívida de 1 bilhão. Isso disse o ex-presidente do clube, Jorge Salgado. E agora o Vasco também tem uma dívida de 1 bilhão. Bora ver o que esse ex-presidente que se declarou o melhor presidente da história do Vasco. Que eu não entendo direito e é muito difícil eu compreender e fico muito angustiado e ficava fora, quando eu estava fora, é procurar entender como é que a gente recebendo 50, 60 milhões de dólares gasta esse dinheiro e constrói uma dívida de 1 bilhão de reais. E agora, hein? Quer dizer, é um negócio inteiramente absurdo, né? Absurdo isso. Escuta, vocês ficaram aqui 20 anos, rapaz, e não viu. A dívida começa com 100 mil reais. 500 mil reais, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Não viram essa dívida crescer e não combateram essa dívida? Não se assustaram com essa dívida? E você? Aí cai no meu colo 1 bilhão de dívida. Pô, que bonito isso, hein? De dívida, será? Dívida veio, caiu aqui no meu colo. Eu sou um... Caiu só no seu colo, só 1 bilhão de dívida? E agora o Vasco, hein? Como é que tá, hein? De dívida, hein? Será que caiu no seu colo somente 1 bilhão de dívida? Ah, acho que não foi não, hein? Acho que caiu um farrapa aí, uma boa quantia na sua conta, hein? Eterno credor do Vasco. Ó. Isso tudo começou na gestão do Roberto Dinamite, Rodrigo Caetano e o Cristiano, que trabalhavam aqui naquela época. Aí depois veio o Campelo, ajudei o Campelo também financeiramente. Aí depois veio o meu mandato, eu ajudei também financeiramente. Hoje tem um caminhãozinho de dinheiro aqui dentro. Vamos ver se eu recebo, né? Espero. Agora, dentro dessa viabilidade financeira, que foi possível graças à entrada desse recurso, do parceiro que adquiriu 70%, muitos torcedores falam assim, presidente, o Vasco tem 30% e ele pode negociar, até pela lei, 20%, abrir o capital em 20%, se ele assim desejar. Hoje, a associação tem interesse em repassar esses 20% ou não? Quer continuar dona dos 30%? Com toda a transparência possível. Quando a gente fechou o balanço, a dívida contabilizada do Vasco era de 700 milhões de reais. Mas tem uma dívida, existe uma dívida oculta. O que é uma dívida oculta? Existe uma dívida de processos que ainda não foram julgados na Justiça e não estão contabilizados na dívida oficial. Então, a 777 responde por 700 milhões. E nós vamos responder por uma dívida que possa aparecer. E apareceu de 1 bilhão, né? Seu ex-presidente, melhor presidente da história do Vasco. A dívida apareceu, mais de 1 bilhão que o Vasco está devendo. Essa é a dívida oculta do Vasco, né? Então, caiu 1 bilhão, né, de dívida no seu colo, né? Seu ex-presidente, melhor presidente da história do Vasco. Eita, meu Deus do céu. Por que o Vasco não vai ser vendido agora? Vamos lá trazer essa informação aí, né, dos investidores e o futuro do Vasco, galera. Por que o Vasco não vai ser vendido agora? Bom, muitas instituições financeiras queriam comprar o Vasco, porque ele está barato. Ele precisa passar por uma reestruturação. Quando você olha no detalhe, todos os indicadores financeiros, está barato para o potencial que pode ser o Vasco. Então, seria possível chegar numa negociação com um investidor, talvez. Só que nós decidimos fazer a reestruturação para aumentar o valor do Vasco
e garantir que o Vasco colha todos os benefícios dessa subida de preço. Você pode mandar a sua pergunta, um vídeo de até 30 segundos na horizontal. Agora eu vou trazer essa daqui, ó, essa informação para o torcedor vascaíno. Carrasco do Corinthians na Copa Sul-Americana, Juan Quinteiro, esteve na mira do Vasco, né? O meio de 31 anos, né? A contratação de Juan Quinteiro, por exemplo, foi sugerida ao dirigente por empresários com grande entrada nos bastidores de São Januário. Ainda segundo apurou a reportagem, o valor pedido pelo Juan Quinteiro também pesou na decisão em encerrar as conversas. O colombiano desejava cerca de 380 mil, 2,2 milhões na cotação atual por mês. Nossa Senhora, hein? O que foi considerado inaviável pela diretoria do Vasco, até porque o Vasco, né, paga ali o Felipe Coutinho e o Payet, então não tem condição de pagar um valor tão alto para esse jogador que foi destaque e é destaque da Copa Sul-Americana, né? Jogador de 31 anos que teve na mira do Vasco, e o Pedrinho, com certeza, o Vasco não tem dinheiro para contratar um jogador desse nível. Beleza, galera? Então, esse foi o giro de notícias do Vascão da Gama de hoje. Agradeço aos torcedores vascaínos que me acompanharam até o final. Compartilhe aí nas suas redes sociais e fique com Deus. E até o próximo vídeo aqui do nosso canal Vascão Gigantes do Rio. Tamo junto, galera. Valeu aí por terem acompanhado e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.